Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Uma pergunta aqui que é comum aparecer. A motivação da pergunta, às vezes, é porque a pessoa está interessada em tomar bebida alcoólica mesmo, certo? Até porque, às vezes, vem de uma prática disso lá no passado. E aí, tenta, de alguma forma, encontrar razão ou motivos para continuar com algum tipo de prática. Isso se aplica à bebida alcoólica? Se aplica. E se aplica em outras áreas da vida? Se aplica também. Mas a resposta, vamos dizer, primária para essa pergunta: é pecado tomar bebida alcoólica? Eu não posso dizer que é. Eu vou ter que dizer que não. É isso mesmo. Aí você já vai ficar, poxa, Roberto, professor Roberto, você que é da Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, eu sei todos os elementos. Aguarda chegar o próximo subsídio e você comentar criticando aqui no comentário do YouTube. Eu estou explicando o que diz a Bíblia, o que mostra o texto bíblico. Eu não posso levar a minha conduta, que penso eu como ser humano individual, ou um aspecto que pode ser comum numa cultura e impor isso para o que diz a Bíblia. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser honesto com o texto bíblico, então é isso que eu estou fazendo, certo? E de antemão já é alertando, eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Porque alguém pode dizer, Roberto deve então tomar um vinhozinho, né? Não tomo vinhozinho nenhum, certo? E quem é, pelo menos aqui no Nordeste, é comum a prática, né? De quando vai participar da ceia do Senhor, não se usa vinho, se usa suco de uva, geralmente suco de uva integral, né? Para tomar algo de boa qualidade. Então, o suco de uva integral é o que é utilizado, tá certo? Então, nada de qualquer tipo de teor alcoólico na bebida. A Bíblia não proíbe o uso do vinho, que, por sinal, era a bebida alcoólica comum naquele período. Percebemos, inclusive, indicação dela para tratamento, vamos dizer, médico, né? Provérbios 31:6 apresenta isso, como também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Um outro argumento também muito importante a considerar quando vamos tratar sobre o não pecado do consumo da bebida alcoólica é o próprio tratamento que Jesus deu no primeiro milagre dele, que foi transformar água em vinho. Jesus não transformou água em suco de uva, é bom deixar isso claro, porque alguns tentam apresentar esse argumento. Isso é uma forma de tentar distorcer o texto bíblico para indicar ou atender uma visão particular ou uma visão que a pessoa quer adotar, tá certo? Então, tem que ser bastante honesto nesse sentido. Jesus transformou a água em bebida alcoólica, que era o vinho, isso mesmo. Então, perceba que se tivesse um bom momento para se condenar o vinho e, inclusive, dizer que era um pecado, de forma assim clara, que o consumo era pecado, ali era o momento. Inclusive, nem sequer fazer este milagre, certo? Da transformação da água em vinho. Até porque, se fosse um pecado, não faria sentido, olha só, Jesus transformar a água em vinho alcoólico e permitir ou incentivar as pessoas a consumirem. Porque uma coisa, em alguns trechos da Bíblia, nós identificamos que Deus tolera o pecado durante algumas circunstâncias, certo? Ele tolera, ele tipo não vai condenar a pessoa naquele momento, ele não vai trazer juízo naquele momento. Ele está entendendo aquele contexto, está trabalhando na vida das pessoas. Mas uma coisa bem diferente é ele promover o pecado. Aí não faz sentido, é totalmente antibíblico isso. Então Jesus, ele transformou água em vinho, porque o consumo dentro das circunstâncias que não envolva a embriaguez, não tem problema. Por isso que consumir bebida alcoólica não é pecado. Agora você vai me dizer, professor, mas não tem problema tu consumir bebida alcoólica? Em geral tem. Por isso que no próximo subsídio agora eu vou apresentar 4 elementos, 4 argumentos. Olha só, que argumentos são esses? 4 argumentos bíblicos para o não consumo de bebida alcoólica. O primeiro deles é quando há excessos, ou seja, a embriaguez. O texto bíblico aqui, usando a tradução NVI, de Provérbios capítulo 23, versículo 31 e 32, o contexto é maior, mas eu trouxe apenas esses 2 versículos aqui. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Olha só,
É a ideia de a pessoa começa a consumir porque parece ser algo gostoso, proveitoso, bom, e depois, na verdade, vai estar se perdendo por causa do quê? Do excesso, da embriaguez. Então, esta é uma recomendação importante a considerar. Este é um argumento muito forte. Se a pessoa já sabe que tem risco de entrar para a embriaguez, por que que vai tomar o primeiro gole? Não é para tomar gole nenhum. É essa a lógica, tá certo? Até porque existe um grau de dependência química nesse sentido. Por mais que o álcool, no nosso contexto, não é considerado uma droga ilícita, e sim uma droga lícita. Mas isso não quer dizer que é algo proveitoso. É uma questão diferente. Uma coisa é não ser pecado, outra coisa é ser proveitoso. Será que é proveitoso tomar bebida alcoólica? Então, essa é uma questão. Quando se torna habitual, ele domina. É uma outra restrição também bíblica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, não pode ser algo habitual e nem pode me dominar. Ou seja, o vício. E a bebida alcoólica tem potencial para trazer vício. E por que eu trago o não consumo da bebida alcoólica e não a questão do vinho? É porque eu tenho que contextualizar o mundo em que nós estamos. Em algumas culturas, como por exemplo Portugal, o vinho é muito importante, né? Inclusive o vinho do Porto, que chama vinho de Portugal, tal, é muito importante. Já no nosso contexto, o calor, o ambiente tropical, geralmente é a cerveja ou outras bebidas. Então, perceba que isso influencia de lugar para lugar. Aí na Rússia já é vodka. Cada lugar tem uma bebida geralmente mais comum. Então, estamos falando aqui de um ambiente bíblico como um todo, que está acima da cultura, inclusive. Por isso, estou trazendo essa reflexão aqui quanto à ideia de bebida alcoólica como um todo. Então, não posso ser dominado por nenhuma dessas substâncias, inclusive o álcool. Terceiro argumento que você pode também considerar é quando ofende, né, a consciência fraca de outro crente. Isso mesmo. Em tese não é pecado, mas eu posso estar atingindo o outro. Olha o que diz em Romanos capítulo 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Ou seja, eu não vou criar uma circunstância que atrapalhe a fé do meu irmão. E isso é comum em algumas circunstâncias? Sim. Na nossa cultura brasileira, bem como também na americana, conforme diz o William McDonald no comentário dele, o consumo da bebida alcoólica por cristãos, no contexto geral, não é bem visto. E no contexto americano, inclusive, é a abstinência total também, semelhantemente à cultura que existe no Brasil. Então, até interessante quando você vai conversar com uma pessoa que é não crente, alguns vão dizer que não querem ser crentes porque crente não pode beber, né? Alguns apresentam essa ideia, já para mim já apresentaram algumas vezes. Ah, não pode beber vocês, né? Não pode beber no caso de bebida alcoólica, né? É exatamente porque isso entranhou na cultura nossa mesmo e tem todo um contexto por trás que eu não vou chegar a explicar essa lógica, pelo menos dentro da Assembleia de Deus, o porquê do não consumo de bebida alcoólica, mesmo tendo missionários suecos, mesmo vindo de países que crentes, em certa circunstância, em certo momento, eles consomem sim bebida alcoólica, mas não vamos entrar aqui nessa discussão agora, tá certo? Então, dentro do nosso contexto, pense aí, eu falando para vocês aqui nesse comentário bíblico, eu já vou falando e já expondo que existem argumentos bíblicos para o não consumo, que eu não consumo, que eu não bebo essas bebidas alcoólicas, para poder já não, digamos, afetar a fé ou a conduta de quem está me assistindo. Certo? Porque já vou criando um certo cuidado. Exatamente isso é um dos argumentos para que eu não venha consumir bebida alcoólica. É esse o argumento, para que eu não possa servir de tropeço para alguns de vocês que podem estar me assistindo hoje. E ainda mais quando está na grande rede, na internet, que aí qualquer pessoa do mundo pode ter acesso. Então, questões como essa que eu tenho que ter isso em mente. Isso é um dos argumentos muito fortes para que não venhamos a consumir bebida alcoólica. Diz em 1 Coríntios também, capítulo 8, versículo 9, o seguinte: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Eu não posso utilizar-se da liberdade que tenho, ou do ser não pecado, e virar um escândalo para os fracos. Aí você pode dizer, mas se aplica a tudo? Lógico que temos que ter um certo discernimento espiritual para saber aquilo que de fato eu tenho que me precaver para não afetar os fracos e aquilo que não tem como não afetar aquele fraco que vai ter que tentar ficar forte, vamos dizer assim.
certo? É só você entender um pouco desse contexto, tá bom? Uma parte que a gente pode considerar isso é quando fala sobre os usos e costumes. Se formos pensar que usos e costumes de uma determinada igreja que tem um comportamento, já falei aula passada, quanto ao uso de saia, uso de gravata, uso de brinco, distinto de uma igreja mais tradicional, e eu vou mudar meu comportamento inteiramente por causa dessa perspectiva, perceba que assim vai virar uma espécie de ditadura do fraco, né? Aquele fraco ele vai ficar ditando toda a conduta dos demais crentes. Então temos que ter cuidado também quanto a isso, tá certo? Temos que entender o contexto em que está inserido esses trechos bíblicos. Quando bebe com dúvidas, esse também é um ponto. A pessoa vai ter uma atitude, mas ela não está segura quanto à sua prática. Diz em Romanos capítulo 14, versículo 23 o seguinte: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então esse um argumento também importante. Fazer o uso consciente do que está fazendo, certo? Então, se não tem consciência, se não tem, está inseguro, tem receio de como vai validar isso em vários aspectos, é melhor que você não faça esse tipo de consumo. Isso se aplica, inclusive, para o quê? Para a bebida alcoólica. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!